Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula e sem mais delongas vamos aí para responder a pergunta e conversar um pouquinho aqui com vocês sobre o potencial eletroquímico da membrana, tá certo? Só pegar um pincel aqui melhor, que esse aqui ainda está falhando. Vamos nessa. Então vamos lá. Analisando até a própria pergunta, a gente poderia pensar o quê, né? Eletroquímico, vou focar nessa palavra primeiro, tá? Então, potencial eletroquímico da membrana. Essa palavra potencial, antes de eletroquímico, vamos nela, vai ser melhor. A palavra potencial vai apontar para uma diferença, tá? Uma diferença, um gradiente, essa palavra é familiar, mas até agora a gente falava muito de gradiente numa perspectiva de quê? Uma perspectiva da concentração do soluto, lembram? Inclusive foi um tema que eu abordei com mais calma na aula passada. Mas agora a gente também vai falar de um gradiente, uma diferença na perspectiva elétrica. Por que ocorre isso, Pedro, essa diferença elétrica? Agora eu vou recapitular aqui alguns conceitos básicos, tá bom? Então, até agora a gente estava trabalhando sobre os íons, né? Que foi até extensamente comentados, falei com mais calma nas aulas anteriores. Aí já eu vou partir aqui para o desenho, vou deixar ele aqui um pouquinho de lado, né? Para explicar alguns conceitos básicos, para quando a gente chegar aqui a gente conseguir avançar com mais agilidade e eficiência. Mas até agora a gente falou de muitos íons, então o próprio sódio, o potássio, o cálcio, o cloreto aqui são exemplos de íons. A gente poderia falar de alguns ânions, né? Então dentro do meio intracelular, lembra que eu comentei que é mais abundante a presença também de proteínas, moléculas de proteínas, fosfatos, e muitas dessas moléculas são justamente ânions. Então vamos aqui recapitular alguns conceitos, né? Então aqui eu posso dar exemplos de átomos, então cálcio é um átomo, sódio é um átomo, potássio é um átomo, e quando esses aqui, vamos olhar para o potássio primeiro, por exemplo, quando o potássio perde um elétron, ele se torna um íon, que no caso aqui seria um cátion, tá certo? O sódio, o átomo do sódio, quando ele perde um elétron, ele também se transforma num íon, que no caso, um cátion também. O cálcio, por sua vez, quando perde 2 elétrons, ele também se transforma num íon, num cátion, aqui o Ca++, né? Indicando que perdeu 2 elétrons, tá certo? E o ânion, por sua vez, é quando ganha um elétron, né? Então, por exemplo, o cloreto. Se eu pego ali um átomo de cloro, esse átomo de cloro ele ganhou um elétron, aí eu vou falar que é um íon. Agora o íon cloreto ganhou esse elétron. Então, isso até agora eu comentei, mas não aprofundei, porque ainda não tinha chegado a hora. Mas agora, como eu vou falar do potencial eletroquímico, potencial dessa ideia de diferença, é importante a gente entender isso daqui. Então a gente já sabe, já com os conhecimentos da aula passada, mas já recapitulando, e agora eu vou usar aqui um pouquinho o desenho, a gente já sabe que há o gradiente químico, né? Isto é, o gradiente, a diferença de concentração de diferentes solutos, de diferentes partículas osmoticamente ativas. Lembram? Então vou dar exemplos aqui, né? Então o sódio, por exemplo, a gente lembra que o sódio ele está mais abundante aonde? No líquido extracelular. Desculpa, então aqui a gente vê, por exemplo, o sódio em maior abundância no líquido extracelular do que no líquido intracelular. E agora o potássio não, o potássio agora a gente já vê em maior abundância aqui no meu líquido intracelular. Então eu tenho muito potássio aqui. Já no líquido extracelular eu tenho um ambiente mais pobre nos íons potássio, tá certo? Ah, o exemplo que eu não coloquei, né? Eu coloquei só do lado de fora. Mas o cloreto ele está mais empobrecido aqui no líquido intracelular, mas no líquido extracelular ele está mais rico. Lembra o cloreto parceirão do sódio, até o cloreto de sódio? Então ambos são mais ricos aqui no líquido extracelular, tá certo? Já os ânions, né, que eu não detalhei tanto, mas eu comentei sobre o nome das próprias moléculas de proteína, os fosfatos, enfim, haveria até outros exemplos, mas focar nesses dois, são ânions que estão mais ricos aqui no líquido intracelular. Então, em menor quantidade, nem desenhei aqui, mas estão empobrecidos no líquido extracelular. E a gente já viu também, recapitulando um conhecimento prévio, vamos lembrar aqui da nossa querida bomba de sódio, potássio, ATPase, que é uma bomba que vai fazer, vamos lá, gasta diretamente o ATP, vai fazer um transporte ativo primário, lembram? Foi comentado, então só recapitulando isso daqui, vai fazer esse transporte ativo primário, bombeando 3 moléculas de sódio para fora e bombeando 2 de potássio para dentro. Então essa bomba aqui vai proporcionar especialmente o gradiente químico de concentração justamente desses dois íons especialmente, do sódio e do potássio, tá certo?
vai ser responsável por essa maior abundância do potássio aqui no líquido intracelular e essa maior abundância do sódio aqui no líquido extracelular. Aqui ele. Tá bom? Então, aproveitando o desenho para comentar sobre a distribuição, o gradiente químico, a diferença da concentração desses íons nos dois ambientes, líquido intracelular e líquido extracelular. Mas agora vamos avançar no seguinte conceito. Antes de falar do gradiente elétrico, eu quero só recapitular uma coisa. Então vou recapitular aqui agora com vocês uma lei da física mesmo, que é a questão de que cargas negativas ou cargas positivas, né? Isto é, cargas iguais, né? Positiva e negativa, vão fazer o quê? Aqui vai ter a questão de se repelirem, tá certo? Se repelirem. Repelirem. Tá bom? Agora, se eu tenho cargas opostas, né? Então, positivo, negativo ou negativo, positivo, qual vai ser a tendência dessas cargas? A atração. Beleza, essa lei aqui também vai ser muito importante para a gente entender algumas coisas aqui. Vamos agora pensar o seguinte juntos, tá? Para tentar facilitar a compreensão, vamos entender agora... Deixa eu comentar o seguinte com vocês. Tinha um cientista... Vou chamar de Nernst, né? Nem sei, Nernst, né? Chamar assim, nem sei se é assim que pronuncia. E esse cientista fez o seguinte experimento. Vou pegar essa célula aqui, que eu já comentei com vocês, já capturei os conhecimentos prévios. Vou pegar essa célula que tem essa célula aqui, que tem esse gradiente aqui químico, que eu já sei que é mais rico em potássio dentro, é mais rico em sódio fora, beleza. Não vou considerar tantos outros, vamos focar só no sódio e no potássio agora. E vamos focar inclusive no seguinte, vamos dizer, esse cientista, o Nernst, né, ele pensou assim, não, vou focar só no potássio. Digamos que essa célula, ela fosse permeável aqui, ela tem um canal que deixa vazar livremente, então tem vários canais, vamos colocar assim, que deixa o potássio vazar livremente, com muitíssima facilidade. Então o potássio vaza, a membrana plasmática dessa célula, no experimento desse cientista aqui, é totalmente permeável ao potássio, tá certo? Então beleza, totalmente permeável ao potássio. Então qual vai ser a tendência do potássio? Se a gente recapitular a ideia do gradiente químico, a gente vai pensar o seguinte, não Pedro, a tendência do potássio, você está falando aí para mim, o cientista, vamos até raciocinar aqui juntos. Se a membrana, vamos esquecer a permeabilidade dos outros íons, né? Vamos dizer que ela é impermeável aos outros íons, a todo o resto. Se a membrana ela é permeável aqui nessa situação somente ao potássio, a tendência do potássio, até pela ideia da difusão, poxa, aqui tem riquíssimo em potássio e aqui fora pobre em potássio, a tendência vai ser esse potássio sair, fazer um movimento efetivo para fora da célula, começar a sair. Tudo bem. Concordo com vocês. Vai começar a sair. Só que vai chegar um ponto que esse gradiente químico não vai desaparecer, isto é, não vai deixar de ter diferença de concentração. Vai ter uma hora que isso aqui vai ser interrompido. E por que isso vai acontecer? Por que vai ser interrompido? Aí vamos pensar aqui juntos agora. Digamos que... Vamos olhar para a carga aqui do potássio, tá certo? Então o potássio tem essa carga positiva. E aqui na célula eu também tenho uma maneira bem enriquecida esses ânions. Os ânions são aquelas partículas que vão ter esses íons que vão ter a carga negativa. Então vai ter uma hora que o potássio vai começar a sair, beleza? Pela questão do gradiente químico, a gente já conversou sobre isso. Mas também, pessoal, vai começar a ser criado um gradiente elétrico e aqui na célula dentro vai começar a ficar mais negativo, vocês concordam? Porque o potássio não está vazando pela ideia do gradiente químico, como eu comentava? E além dele estar vazando e está deixando a célula estar perdendo cargas positivas, consequentemente o interior vai ficar mais negativo. Aqui eu também tenho os ânions que também vão contribuir para essa negatividade aqui do meio intracelular. Tudo bem até aí? Então beleza. Então vai chegar um ponto que mesmo tendo a força do gradiente químico, vamos pensar assim, querendo puxar o potássio aqui para fora para equilibrar o gradiente químico, a gente tem que pensar o seguinte, a gente também tem um gradiente elétrico, uma diferença elétrica, porque o meio aqui está mais negativo do que o meio extracelular. Vamos olhar para o meio extracelular aqui, poxa, rico em cálcio, rico em sódio, enfim, tem um cloreto, mas especialmente vamos olhar para o cálcio e o sódio. Aqui o meio extracelular tem essa tendência em ser justamente mais positivo. Então qual vai ser a tendência? Poxa, o potássio tem a carga positiva, então a tendência vai ser o quê? Justamente olhando numa perspectiva elétrica, vamos lembrar,
positivo e negativo se atraem, né? Se o potássio tem a carga positiva e aqui o meio intracelular está ficando cada vez mais negativo, vai ter essa força que vai fazer essa tendência do potássio em voltar. Poxa, vai chegar a um certo ponto que essa força vai crescer, até se equiparar à força do gradiente químico. Ou seja, vai anular esse movimento efetivo do íon potássio para fora. Isso aqui é o que eu vou chamar, aí aqui que entra a conclusão genial do Newton, né, que depois ele criou uma equação, eu vou chamar de equilíbrio iônico, tá certo? Eu posso chamar de equilíbrio iônico justamente essa diferença elétrica, certo? Essa diferença de potencial, vou chamar assim, essa diferença elétrica que vai garantir o quê? Que vai ser responsável por anular o gradiente químico. Ou seja, o potássio não vai fazer mais um movimento efetivo, vai ficar as coisas equilibradas, tá certo? E o valor que a equação que o Newton criou, né, depois, esse valor que a equação dá é justamente essa diferença de potencial necessária, considerando todo esse experimento, todas as condições que eu falei, que a membrana só é permeável ao potássio, é o valor necessário para que haja esse equilíbrio, que no caso do potássio, especificamente, varia a depender do autor, mas é cerca de menos 91 milivolts. Menos 91, quando eu estiver falando de potencial, pessoal, potencial é essa diferença elétrica, eu sempre vou considerar o quê? Que eu estou falando aqui do meio intracelular. Por quê? Porque os autores na literatura convencionaram chamar o líquido extracelular e a questão aqui da eletricidade aqui fora, convencionaram de ser 0 milivolts. Então aqui dentro foi só uma convenção que eles criaram, tá, pessoal? Então quando eu estiver me referindo ao potencial, eu estou falando aqui do meio intracelular. Então aqui nesse meu exemplo, aqui o potencial atingiria uma hora, menos 91 milivolts, tá certo? E consequentemente, o que aconteceria? Não teria mais movimento efetivo de potássio. E por convenção, se convencionou chamar de zero, tudo bem? Significa que 0 milivolts significa que aqui não tem nenhuma carga aqui no líquido extracelular? Não. A gente já viu que no líquido extracelular é muito mais rico em cátions. Mas os cientistas da literatura decidiu convencionar de chamar de zero e aqui a quantidade de dentro, né, chamar a diferença. Então seria menos 91 milivolts. Então aqui, por ser mais negativo, tem uma diferença de 91 aqui sendo mais negativo. Então só para explicar um pouquinho dessa nomenclatura também. Mas beleza, falei sobre o Newton, agora a gente já está começando a clarear algumas coisas, né? Então potencial remete a essa diferença de gradiente elétrico, né? Então potencial. Potencial, essa palavra, a ideia não é alongar muito, mas potencial porque aqui a gente está tratando de uma ideia de energia, né? De energia em potencial. Porque, enfim, pode haver esses movimentos dos íons e isso gerar uma corrente elétrica, né? Mas o foco não é aprofundar nisso agora. Posso comentar em outro momento se for oportuno, mas vamos focar agora, seguir aqui, entendendo, só clareando outras coisas. A gente tem que entender o seguinte, que apesar do experimento do Newton ter sido muito importante, quando a gente está falando da nossa membrana plasmática, ela não é permeável a somente um íon. Esse experimento foi uma coisa assim muito, entre aspas, artificial, vocês concordam? Porque, poxa, a gente está falando de uma membrana ali totalmente permeável ao potássio, mas não permeável a outros íons. Isso não é uma situação que reflete a realidade das nossas células, né? Então, foi uma coisa muito teórica, abstrata, digamos assim, com a sua importância. Por isso que depois chegou o Goldman, aí ele deve ter chamado aí, mandado uma carta, né? Não devia ter celular na época. Aí chegou o Goldman e chamou os amigos lá, né? Mandou a carta, fez uma ligação pro Hodgkin e pro Katz. Mas vamos agora pegar isso aí, beleza? Só que agora a gente tem que pensar o seguinte, né? Pô, tem ali a célula, a gente tem que considerar também que a célula ela é permeável a outros íons. E a permeabilidade da membrana plasmática para diferentes íons é variável. Então, por exemplo, só para deixar bem claro, né? A membrana plasmática, fisiologicamente falando, ela é mais permeável ao potássio e o cloreto, por exemplo, e ela é menos permeável ao sódio e o cálcio, por exemplo. Tudo bem? Então isso vai alterar justamente no potencial final que eu vou ter. Porque, beleza, eu fiz o experimento aí no Newton, no caso com potássio, que eu escolhi, né? Poderia ter feito com sódio. Se eu fizesse com sódio, qual seria o meu equilíbrio iônico, o meu potencial eletroquímico para o íon do sódio, especificamente? É que varia na literatura também, mas se não me engano é aproximadamente mais 60 milivolts, né? Então aqui o sódio seria essa aproximação.
Mas beleza, a gente não pode mais agora aqui usar a equação do Nish, que a gente quer dar um avanço aqui e não ficar somente numa coisa muito abstrata, né? Muito distante da realidade da fisiologia. Então por isso que o Goldman, o Hodgkin e o Katz chegaram e, poxa, vamos tentar contribuir nisso daqui. E eles criaram uma equação que basicamente vai considerar o quê? Vai considerar o gradiente químico, a concentração do soluto de um determinado local aqui do líquido intracelular. Então a concentração do potássio no líquido celular e a concentração do potássio no extracelular, desse soluto no extracelular. Da mesma maneira vai considerar junto, né, na mesma equação, a concentração do sódio aqui no líquido intracelular e do sódio no líquido extracelular. E vai considerar o cloreto no líquido intracelular, no extracelular, mesma coisa com a ideia do cálcio, né? Enfim, então a equação vai pegar isso e além de considerar a concentração, a diferença de concentração, vai considerar a carga, certo? Qual é a carga? Então o cálcio tem a carga 2 mais, né? Aqui o sódio 1 mais, o cloreto menos, né? O potássio 1 mais. Então vai considerar tanto a diferença de concentração, gradiente químico, vai considerar a carga e também, o que é mais importante, vai considerar essas diferenças de permeabilidade que varia a depender do íon que a gente está falando. Se é o sódio, se é o cálcio, se é o cloreto, se é o potássio. Então eu estou usando esses exemplos aqui só das equações, só para a gente entender. Aqui o foco não é aprofundar nas equações, né, descrevê-las, fazer aqui exercícios, né, vamos pegar aqui a equação, mas é só dar um panorama geral, uma revisão geral, para tentar compreender um pouquinho melhor e aproximar de uma compreensão sobre a formação do potencial eletroquímico da membrana, tá certo? E como é que esses diferentes íons contribuem. Mas beleza, vamos dar seguimento aqui. Aqui eu já dei umas dicas, né, entre aspas, para a gente conseguir entender melhor. E já falei que a membrana plasmática ela é mais permeável ao potássio, ao cloreto, do que, por exemplo, ao sódio e o cálcio. Mas agora vamos tomar como exemplo, pegando uma linha aqui de raciocínio mais do Guyton, né? Vamos considerar só 2 íons, né? Então vamos pegar aqui para ficar uma coisa mais simplificada também e vamos considerar o potássio e o sódio. Essa dupla aqui tão importante. Então vamos lá. O potássio e o sódio. Potássio mais rico no líquido intracelular, o sódio, por sua vez, mais rico no líquido extracelular. Beleza. Então vamos lá. Vamos pegar aqui o equilíbrio iônico. O equilíbrio iônico do potássio. Vamos voltar para o Nish aqui rapidinho, que o experimento que o Nish fez, né, a equação que ele descobriu, vai contribuir para a gente entender um pouquinho mais, pode ajudar aqui na do Goldman, né, por exemplo. Então, o potássio, beleza. O potássio, eu já vi que o equilíbrio iônico dele é aproximadamente uns menos 90 mV, né? Vou arredondar. E o do sódio, por sua vez, é mais 60 mV. Aqui, então, se eu fizer um experimento com a membrana totalmente permeável ao potássio e somente a ele, menos 90 mV para alcançar o equilíbrio, né? De não ter nenhum movimento efetivo mais do íon, seja para cá, seja para lá. E o sódio, por sua vez, beleza. Se eu fizer o experimento agora só com sódio sendo totalmente permeável e anulando assim, desconsiderando os outros íons como permeáveis, tornando-os impermeantes, né? Impermeáveis à membrana plasmática, o valor do potencial, ou seja, do equilíbrio iônico, do potencial eletroquímico que eu vou obter é mais 60 mV, na ideia do Nish. Sem querer entrar aqui na equação do Goldman em si, né, nos números, vamos só deduzir uma coisa aqui, né, pegando a linha de raciocínio do Goldman, que teve essa sacada que, poxa, eu tenho que considerar a permeabilidade dos diferentes íons. E considerando essa diferença de permeabilidade, tem íons que são mais permeáveis e outros menos permeáveis, eu vou conseguir chegar na aproximação de um valor de potencial de membrana, isto é, de uma diferença, né, elétrica entre os dois lados da membrana, líquido intracelular e líquido extracelular. Eu vou conseguir chegar num valor mais aproximado da realidade. Então, qual é a ideia que a gente pode deduzir aqui do Nish, né? Que vai nos ajudar justamente a conseguir o que o Goldman queria. Se aqui, menos 90 mV e o potássio, beleza, menos 90 mV é o equilíbrio iônico, e o potássio ele é mais permeável do que o sódio, comparando agora esses dois, né? O sódio é menos permeável do que o potássio. Quanto, Pedro? Vai variar na literatura, então tem autores que dizem que é 100 vezes mais o potássio do que o sódio. O nosso NO+. E outros autores vão falar 40 vezes mais, né? Mas não importa a gente se atentar a esses valores aqui, 100, 40. Eu só quero que fique claro, quero que vocês guardem de cor de coração, é um dado importante de se levar, de que o potássio ele é mais permeável na membrana plasmática do que o sódio. Isso é um dado muito importante, tá certo? Então, beleza. Então, qual vai ser a tendência do meu potencial de membrana final, considerando todos os íons, já que o potássio e o sódio são os principais?
poxa, a tendência do meu potencial de membrana é que ele se aproxime mais do valor do potencial de equilíbrio do potássio. Vocês concordam? Porque se o potássio ele é mais permeável do que o sódio, então, poxa, se eu fizer uma aproximação ali, eu vou esperar o quê? Que o meu potencial de membrana esteja mais próximo do potássio, do potencial de equilíbrio do potássio. Tudo bem? Então, beleza. Então, aqui, só para exemplificar, né? Tentar deixar o mais claro possível. Então, digamos que eu tenho aqui vários canais agora, vários canais dispostos na membrana. Agora se aproximando de uma condição mais fisiológica, né? Saindo um pouco daquele experimento mais limitado, mas muito importante do nicho, né? Então eu tenho vários canais. A permeabilidade desses canais ao potássio é muito maior do que o sódio. Então a tendência é o meu potássio começar a vazar. A gente já conversava sobre isso. Vai vazar. A célula vai começar a perder o quê? Perder as suas cargas positivas. Consequentemente, o seu meio intracelular, o líquido, vai ficar mais negativo. Então aqui eu vou ter um ambiente mais negativo, eletricamente falando, do que externo. Então eu vou ter uma diferença, eu vou ter um potencial aqui, uma diferença elétrica, eu vou ter um potencial. Ok, aqui está ficando mais negativo, aqui mais positivo. Mas agora eu estou nesse experimento acrescentando o sódio na jogada. Só que o sódio ele é menos permeável, ele é um pouquinho permeável comparado com o potássio. Então vamos lá, o que vai acontecer com o sódio? O sódio vai começar a entrar um pouquinho aqui. Se está entrando sódio, o que vai acontecer? Aqui vai começar a entrar algumas cargas positivas. Então o meu meio intracelular vai começar a ficar um pouco menos negativo. Vocês concordam? Vai aproximar mais da positividade, certo? Então o que vai acontecer? Considerando o sódio, beleza? Também no meio da jogada, o meu potencial de membrana, agora na situação final, considerando os dois, ele não vai ser igual ao equilíbrio iônico-potássio, mas ele vai ser quase esse valor aqui. Por quê? Porque justamente isso, porque o sódio entrou na jogada. E agora se a gente entra os outros íons na jogada, então a gente entra o cloreto, entra o cálcio, o cloreto vai começar a fazer o quê? O cloreto, com a tendência dele? Poxa, o cloreto é negativo, mas ele está mais concentrado aqui fora da célula. Então, pela ideia química, o cloreto vai entrar. Só que o que acontece é que o líquido intracelular é muito negativo, por ele ser muito negativo, vai ter uma hora que vai repelir esse cloreto, a ideia elétrica agora entrando em jogo. Então não vai entrar tanto cloreto, vai ficar um pouquinho mais negativo. Agora vamos pegar o cálcio, né? O cálcio está mais concentrado aqui, justamente no líquido extracelular, então a tendência vai ser ele entrar, e ele vai querer entrar pela ideia elétrica também, porque aqui é mais negativo. Só que o cálcio é pouquíssimo permeável, a gente já viu, permeabilidade baixíssima, né? Então o cálcio aqui, a tendência é o cálcio entrar pouquinho, né? Então quem vai mais contribuir, é aí que eu queria chegar. Eu estou fazendo toda essa explicação, dando todo o contexto, é aí que eu queria chegar. Qual vai ser o potencial eletroquímico da membrana? Se a gente considera uma situação de repouso, nisso tudo que eu conversei com vocês, considerando essa questão da permeabilidade, que é um dado muito importante, o potencial de repouso ali da membrana, isto é, a diferença elétrica do líquido intracelular e do líquido extracelular, vai se aproximar muito do equilíbrio iônico que o Nish descobriu do potássio, devido a essa diferença de permeabilidade. Então, o potencial elétrico em repouso, em média, vai ser 70 mV, certo? Isto é, aqui vai estar... Eu vou adotar aqui o meio externo, né? Já tinha até colocado aqui como 0 mV, e aqui dentro, aqui que eu estou chamando de menos 70 mV, tá certo? Então, isso significa que fora não tem nenhuma carga elétrica? Não, repito, só para ficar claro, isso é muito importante. É que eu tenho riquíssimo em cátions, mas se convencionou, repito, na literatura, a colocar como 0, né? Então, só estou dando uma recapitulada geral para a gente entender agora esse valor. Por que é menos 70 mV? Justamente porque, depois de todo esse processo, no qual eu parti com vocês no experimento, já com os íons distribuídos aqui, distribuídos especialmente se a gente considera o sódio e o potássio. Por que tem essa distribuição de sódio mais rico no leque e de potássio mais rico no líquido intracelular? Justamente graças à bomba de sódio e potássio ATPase, né? Que vai contribuir bastante para esse gradiente químico. Também recordando a bomba de sódio e potássio ATPase, como ela joga 3 sódios para fora e 2 potássios para dentro, o que vai acontecer? No final, qual vai ser o meu saldo? Eu vou estar jogando uma carga positiva para fora. Estou jogando 3 sódios para fora, 3 íons positivos para fora, 3 cátions para fora e 2 potássios, 2 cátions, 2 cargas positivas para dentro. O saldo é uma carga positiva para fora. Também vai contribuir para o potencial eletroquímico, tá certo? Isto é, a diferença tanto elétrica como química aqui ser mais, o potencial de membrana, melhor dizendo, ser mais negativo aqui no líquido intracelular. Beleza? Então é isso que eu queria conversar com vocês principalmente, conversar sobre o potencial eletroquímico da membrana e ver se dava uma clareada aí nos conceitos para vocês. Valeu!